Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 444. Eu sou a Fran, de Alvorada, Rio Grande do Sul, mantenedora do Bibotalk. Eu sou o Rodrigo Bibo e conheço um pouco o Deus palestrante. Quero conhecer um pouco mais o Deus artista. Oi, eu sou a Darli Nusa e arte pra mim é muito, mas não é tudo. E essa frase não é minha, é do Herman Bavinck. Olha aí, toda reformadinha ela. Eu sou o Kaique e na roça também a gente faz arte. Ai, Kaique, a roça venceu, né? Sempre que eu vejo Pedro Dutti, Kaique e o Invisible College, eu só vejo os comentários, a roça venceu. Gente, olha só que legal, reuni aqui duas pessoas muito bacanas que gostam do tema para falarmos sobre arte e fé. Arte e fé. Eu confesso que pensar arte e fé, ou seja, essa teologia do criar, não é muito a minha praia, mas fiquei instigado com a proposta desse livro do Makoto Fujimura e estou aqui para pensar e aprender. Aí pensei, alguém comentou comigo, Bibo, o Kaique já anda lendo esse livro lá nos inglês, lá nos americanos, lá, o cara gosta. Entrei em contato com o Kaique, ele falou, olha, eu tenho uma amiga minha aqui que gosta muito desse tema também, tal. Eu falei, mano, vamos juntar vocês dois aqui, bora conversar sobre arte, cultura e fé, sobre criatividade, sobre essas coisas à luz da teologia cristã. Eu queria inclusive que vocês se apresentassem, por gentileza, Darli, já que você foi a primeira, se apresente aí para a audiência do Bibotalk. Quem é você? Eu sou Darli Nusa, uma estudante de arte a longo prazo e agora estudante de teologia junto com o Kaique. Olha! A minha carreira toda na minha vida, a única coisa que eu conheço é literalmente arte. Não sei quando nem sei quando eu comecei. Isso, já me entendo por gente nas artes e me sinto privilegiada por isso. Legal. Por ter sido convocada pelo meu Deus para esse campo. Muito bom. Vai lá, Kaique. Eu sou o Kaique, sou daqui de Goiânia. Ao contrário da Darli, eu não tenho formação artística. Na verdade, minha formação é em design gráfico. Mas eu sempre gostei muito de arte. Sempre gostei muito de pensar a relação de arte e fé. E por isso, eu tenho uma pequena produção artística, principalmente voltado mais pra arte urbana, assim. É um pouco diferente do que até o próprio Makoto Fujimura produz. Tu é um pichador, então. Não acredito. Não. Desculpa, é grafiteiro Muralista, é melhor. Mas a pichação é um negócio muito interessante, ainda que com seus problemas. Olha, Concordo. rapaz. Então, pessoal, o que eu fui fazer com o Bibotalk, que é o podcast da família cristã brasileira? Não, enfim, brincadeira, vai lá, Kaique. Mas é isso, e atualmente eu trabalho no Invisible College, sou coordenador estratégico da escola, por isso eu dialogo com essas duas áreas, né? Tanto a coisa mais artística, artesanal, manual, quanto a área mais estratégica, marketing, negócios e tudo mais. Então eu tô nessa interface aí, mas gosto muito do assunto e espero contribuir de alguma forma. Com certeza. Gente, prazer receber vocês aqui neste BTcast. Tenho certeza que vai ser um papo super bacana. Quero aqui, eu quero aprender, quero ser surpreendido e quero me sentir culpado por ter negligenciado esse campo do saber, tá? Mas antes, os recados paroquiais aqui do Bibotalk. Recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, presta atenção, anota na sua agenda aí, dia 20 de agosto de 2022. Vai acontecer o BTD! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos fazer um encontro dos ouvintes do Bibotalk lá em São Paulo. Eu ainda não vou dizer o local porque eu tô ajustando uns detalhes, mas eu já quero dizer pra você o seguinte, já pode comprar aí a sua passagem pra Congonhas ou Viracopos, eu não sei, porque não vai ser em São Paulo capital, provavelmente, ali na cidade de São Paulo, vai ser numa cidade vizinha, a 1 hora do aeroporto de Congonhas, tá? Tô vendo detalhezinhos aqui, mas o que eu já posso dizer pra vocês? Primeiro, vai ter Igor Miguel, Cacau Marques, Alemão de Sunga, Carol Bazo, eu, Vitor Fontana, Paulo On, não conversei com ele ainda, mas o Paulo On vai ter Paulo On lá. Vai ser um dia inteiro de encontro dos ouvintes do Bibotalk, o BTD, no dia 20 de agosto de 2022. E a gente tá se preparando pra vender online também, quem ainda não se sente seguro em aglomero e tal, quem não pode se deslocar até ali a cidadezinha de São Paulo e tal. Então assim, gente,
gente. Eu só posso falar isso pra vocês por enquanto, porque a gente tá ajeitando detalhes, tá bom? A Thomas Nelson vai estar com a gente nesse evento. Então assim, galera, já guarda uma grana aí pro aéreo, já guarda uma grana pro hotelzinho, que você vai ter que ficar lá provavelmente. Vai ter comida, a igreja tem shopping perto, vai ter food truck no pátio. Galera, uma coisa muito legal, eu tô preparando aqui com a equipe do Bibotalk pra vocês. Só posso dizer isso, dia 20 de agosto de 2022, tá bom? Dia 20 de agosto de 2022, a 1 hora da cidade de São Paulo. Aliás, São Paulo é enorme, né? Depende de onde você está em São Paulo, pode ser 2 horas. Mas eu sei que do aeroporto de Congonhas é pertinho, que eu já peguei Uber de Congonhas até essa cidade ali, tá bom? Então aguarde, nos acompanhe aqui nas redes sociais, nos nossos podcasts, dia 20 de agosto de 2022. Detalhe, atenção você, mantenedores. Nós vamos abrir as inscrições primeiro pra vocês, mantenedores do Bibotalk. Então fique, se você ainda não tá no grupo do Telegram do Bibotalk, no novo grupo, né? No novo, tem um grupo novo dos mantenedores, Mantenedores 2.0, tá? Meu Deus, eu tô perdido, gente, eu não tô em grupo, eu nem sabia que tinha um novo grupo, eu sou mantenedor. Você tá em dúvida, tá todo perdido aí? Manda um e-mail para mantenedores@bibotalk.com com o título Me Ajuda Camila, tá bom? E a Camila vai te orientar aí, ver se você tá em dia com as suas contribuições, tá? Porque tem gente que acha que é mantenedora e nem tá doando mais, que o PagSeguro já cancelou, teve problema no cartão, enfim. Então veja lá por quê. Galera, vão ser aproximadamente 500 lugares, só 500 lugares, e nós vamos abrir uma semana antes para os mantenedores, tá bom? Então você que é mantenedor, fica ligado lá e qualquer dúvida, manda e-mail para mantenedores@bibotalk.com. Beleza? É isso. Gente, outra coisa, a Thomas Nelson Brasil tem lançado algumas obras assim fantásticas, maravilhosas, de referência, tá? Então atenção, a história da apologética, uma introdução biográfica e metodológica. Gente, um livro, um catatal de mais de 1000 e poucas páginas sobre a história da apologética. Então, ao contar a história da apologética de irmãos e irmãs que trabalharam na defesa da fé, você aprende apologética, a história, a biografia dessas pessoas e aprende também um pouco sobre a própria arte de defender a fé, de dialogar a fé. Gente, uma obra de referência, beleza? Uma obra de referência no que diz respeito à apologética. E o outro livro também de referência do N.T. Wright, O Novo Testamento e o Povo de Deus, volume 1, Origens Cristãs e a Questão de Deus. Uma das melhores introduções ao mundo do Novo Testamento. E a outra obra também que a Thomas Nelson está lançando é essa que você vai ouvir o podcast agora. Olha só, quero começar com uma pergunta básica, e eu gosto das perguntas básicas porque sou defensor do óbvio. Acredito que o óbvio precisa ser sempre dito. E essa pode começar com você, Darli. O que é arte, né? Já que é a sua vida, você respira isso. Eu acho que a gente pode começar com definições básicas do que é a arte, né? Porque a gente faz umas diferenças. Isso não é a arte. Existe essa frase, né? Como eu gosto muito de cinema, aliás, já gostei mais. Hoje em dia, pai de duas crianças e produtor de conteúdo, eu gosto menos. Mas a gente tem frases como: isso não é cinema, isso não é arte. O que a Anitta faz não é arte. O que o pichador não é arte. Parece que entre o povo, entre o leigo, entre a galera aí comum, faz umas diferenciações do que é o que não é arte. Mas afinal, a partir aí dos teóricos, o que é arte? Então, Bibo, eu fico muito feliz que você seja um defensor do óbvio, porque não é óbvio falar o que é arte, principalmente porque nós não chegamos aqui 2022 do nada, assim, né? E agora nós já definimos o que é arte, mas a gente tem uma longa tradição, principalmente de história da arte, que vai definindo e também vai mudando, porque a arte, antes de mais nada, ela é dinâmica. Ela escapa-nos, assim, essa dureza de classificação de conceitos. Ela é muito dinâmica. E aí a gente vai vendo ao longo da história da arte que esse conceito e a relação que a gente tem com ela vai mudando aos poucos. Claro que existe um núcleo mais rígido e também existe as fronteiras aí, né? As arestas que vão sendo expostas. Mas se a gente fosse definir assim brevemente, a gente iria dizer que arte é uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética. E hoje em dia a gente já não tá falando mais só isso. A gente tá falando que já é muito, né? Claro. Mas a gente tá falando que é uma manifestação de ordem estética ou comunicativa, que aí já vai entrar questões que o Kaique vai trazer pra gente aqui.
é realizada por meio de uma variedade de linguagens. Então, o contato que você tem com as manifestações de ordem estética e que você usa uma variedade de linguagens para expressar isso. Pintura, arquitetura, dança, música, teatro e outras inúmeras que a gente ainda não consegue contabilizar de tantas que são. E, ao mesmo tempo, essa variedade também tem suas combinações. Por exemplo, os últimos anos nós vimos e vivemos um boom surreal de tecnologias. E isso faz com que as combinações em arte acompanhem esse mesmo boom. Então nós vamos ter, por exemplo, o meu campo que eu amo é a arte, pintura tradicional, hibridizado com tecnologias. Então a gente vai ter uma pintura híbrida. Então o que era tipo, clássico... O que é? Um óleo sobre tela com retroprojetor? Sacanagem. Exato. Pronto, isso mesmo. Você vai usar um retroprojetor, você vai usar um data show, você vai usar projeções mapeadas, você vai usar várias formas de misturar mesmo. A cidade também não é só voltada a esse grande número de produção artística e de linguagens, mas há combinações também que elas fazem entre si. Eu não lembro onde que eu li isso, mas não é algo meu. Mas uma vez eu li uma frase, assim, tentando... de uma forma muito, sei lá, quase que filosófica e bem subjetiva de definir o que é arte, mas ao mesmo tempo muito poética, indo para um outro lado, né, que a Darli falou a parte mais técnica, acadêmica, eu vou falar da parte mais, sei lá, poética, ainda que essas coisas não sejam excludentes. Mas uma vez eu vi em algum lugar que arte é aquilo que nós produzimos e que de uma outra forma não poderia ser feito. Então é algo que a gente faz que é o resultado de que, se fosse de outra forma, aquilo não existiria. Só existe porque foi através de uma produção artística. Então é uma forma poética, assim, talvez, da gente também pensar e refletir sobre o que é arte, ainda que de forma vaga, mas ainda assim poética e bela, de certa forma. Ou seja, uma expressão do ser. Tu usaste a palavra estética, Darli. Eu não sei se a gente consegue aqui falar um pouco, porque estética até é um campo da filosofia, né? Uma parada gigante aí, até, não sei, eu não sou filósofo também, enfim, todo mundo curioso aqui. Mas onde a estética entra? Porque a estética não tá ligada somente à arte, né? Mas essa relação de arte e estética, a gente consegue tirar um suquinho aí? Nossa, Bibo, é um campo imenso, não é um campo que é... E como você falou, né, relacionado só às artes, principalmente nessa ideia que a gente tem de arte, que é uma coisa visual ou sonora, mas é tanto que a gente vê hoje em dia as pessoas tratando de estética no campo, por exemplo, da medicina, né? Então não é um campo limitado só à arte, seja da minha área visual ou musical, etc. Ela é conhecida como a filosofia, né, como o campo da filosofia que estuda o que é belo e as manifestações artísticas. Então, assim, pra fazer uma tradução, e me corrija, Kaique, me auxilie, por favor, se você tiver alguma coisa para acrescentar, mas se a gente pudesse fazer uma breve tradução, seria o estudo do que é belo nas manifestações artísticas e também outras manifestações naturais também que a gente vê. Uma ciência que remete para beleza e também aborda o sentimento que as coisas têm, que o belo desperta dentro de cada indivíduo, né? Então não é só questões objetivas em si que a gente tá vendo, mas questões subjetivas, todo o background, todos os pressupostos que nós temos com o belo e a nossa relação que nós temos com a beleza, nós vamos ver no campo da estética. Nós vamos aprofundar e estudar no campo da estética. Tem um autor, que não é o autor que a gente tá com foco aqui hoje, mas que é o Hans Huckmacher, que ele é um autor bem conhecido, assim, na tradição cristã. Ele foi um teórico da arte, um crítico de arte, foi o fundador do Departamento de Artes Visuais da Universidade Livre de Amsterdã, né, que é uma das principais da Holanda, assim, até hoje. E ele é um autor doiverdiano, né? Então ele parte da filosofia de Doivert para aplicar isso na arte. E ele tem um livro bem legal que chama Filosofia e Estética, que é justamente tratando desse assunto, né? Tratando dessa perspectiva filosófica e estética da arte, mas de uma forma, assim, bem técnica, né? Como um professor mesmo de arte, um crítico de arte. E como ele é um doiverdiano, assim, né, ele parte então dessa filosofia de Doivert, a filosofia dos aspectos modais, né, essa filosofia reformacional, e ele apresenta então que a estética é um dos aspectos da nossa realidade, né, partindo desse background doiverdiano dele, que é dos aspectos da realidade, porque quando a gente tá falando de uma produção teórica, como é a filosofia, por exemplo, que é teorizar sobre a realidade, a gente tá fazendo um trabalho que é pegar algo integral, que é a própria realidade, e dividir ela em diferentes aspectos. Então a gente pode ter o aspecto jurídico, o aspecto biótico, o aspecto tal, o aspecto físico, e um desses aspectos é o aspecto estético. Um desses aspectos é o
próprio aspecto estético, assim. Então, ele vai mostrar como que dentro dessa filosofia, dessa forma de a gente fazer uma leitura da realidade, a estética é um desses aspectos que tá presente na realidade, não só em obras artísticas, principalmente nelas, né? O estético é aquilo que qualifica uma obra de arte como uma obra de arte, mas o estético também tá presente em toda a realidade, em tudo que a gente pegar, seja o meu microfone que tá aqui na minha frente, seja a tela do meu computador, a roupa que eu tô vestindo, o meu corte de cabelo, tudo isso, se a gente for fazer esse trabalho teórico, assim, né, de desmembrar, o aspecto estético é um dos aspectos que compõem todas as coisas da realidade, assim. Então, a gente também pode pensar nesse sentido. Muito bom. Duas palavras que eu lembrei aqui agora, que eu gosto muito de conectar quando fala estética, que quando eu tenho que pensar sobre estética, eu preciso pensar em sentidos, na apreensão que esses sentidos fazem, do que eu tô recebendo, e dessa percepção que eu tenho, né, com as artes. Então, eu acho que a percepção e a apreensão pelos sentidos são duas palavras que estão diretamente ligadas à estética. Ou seja, então a arte, a estética na arte, então é todo um conjunto para que também cumpra esse propósito, né? A apreensão e qual foi a outra palavra? Percepção. Apreensão e percepção, ou seja, esse conjunto de coisas, né, do belo que vai conseguir ter esse efeito. Não sei se é o efeito desejado, né? Quem faz a arte deseja alguma coisa necessariamente. Essa é uma outra pergunta, né? A intenção do autor, a intenção do artista, não sei se é um campo pra gente, né? Quem faz arte deseja comunicar algo ou deseja só expressar pelo ato de expressar? Ou isso nos escapa? Deseja, claro. Deseja. E eu acho que primariamente deseja porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus deseja nos mostrar o quanto Ele é bom por meio da beleza. E por que nós não desejaríamos também, né? Nós somos compostos aí de desejos, nós somos compostos de tantas outras coisas, e aí eu acho que o Senhor colocou isso em nós, Deus colocou isso em nós, essa vontade de expressar isso, né? Se a gente for, tem uma coisa que o autor do livro fala que eu achei muito bacana, que é Deus, o artista é o primeiro que se comunica conosco. E a arte é uma forma de responder essas coisas que Deus está comunicando conosco, né? Então, é uma forma que nós temos, né? Como o Kaique mesmo lembrou, aí, nos aspectos modais, de arte ser um aspecto, né? E esse é um aspecto que nós temos de responder ao nosso Deus, segundamente, porque primeiramente foi Ele que falou com a gente primeiro. Então as artes é isso, é a forma, um meio de responder essa fala que Deus nos dá, né? E é por isso que o Makoto vai dizer que ele também é artista. Deus não é só palestrante, né? Ele não só fala, mas ele também faz, ele é artista. Ele tá falando, né? É uma ação ali. Sim. Ele tá falando, porque falar é agir, como diz Van Hooser, e ao mesmo tempo também ele tá fazendo, né? Imagine um Deus que tá ali com a mão na massa, moldando o barro, e ele também está falando. Então ele não é só o palestrante, mas ele também é um artista. E ele colocou esse desejo em nós. Eu achei isso muito legal, essa separação, né? Porque nós, da teologia, geralmente, grosso modo, a maioria de nós, a gente gosta do Deus palestrante, né? Do discurso, da doutrina, e são coisas maravilhosas. E tem uma tendência, são poucos os teólogos que caminham para essa reflexão mais artística. A gente tem no Brasil aí a Norma Braga, pensando um pouco a questão da beleza e tal, mas são muito poucos, a maioria esmagadora. Se a gente para pra pensar até mesmo aqui no catálogo de podcasts do Bibotalk, eu acho que, sei lá, é a primeira ou segunda vez que a gente toca nesse assunto, né? Então essa ideia da arte e da fé que o Makoto Fujimura propõe, enfim, que agora tá saindo aí pela Thomas Elson Brasil livro, uma teologia do criar, né? Essa ideia. E ali ele começa a falar até que como essa ideia que se a gente não tá criando nada, sim, é como se a gente estivesse até negando essa imago Dei que nós temos, essa herança, porque é natural que a gente venha criar. Enfim, a gente podia caminhar para essa ideia, né? Aliás, antes de caminhar para essa ideia, eu queria refletir um pouco sobre isso com vocês, né? O porquê nós temos dificuldade. Eu digo por mim, como eu mesmo falei, não é um campo que me interessa tanto e tal. Parece assim, esse negócio é de arte, é uma coisa muito culta, isso não dialoga comigo, assim. Por que será que a gente tem essa ideia de... não são todas as pessoas que valorizam uma arte, que, sabe, tem esse apreço. O Ocidente, por assim dizer,
dizer, cara, é muito tipo, é o que presta, vai, como é que eu posso usar isso aqui, né? Porque parece que a gente não tem tempo mais pra contemplação, enfim. Como é que vocês percebem esse cenário? Cara, eu acho que, assim, é um negócio muito multifatorial, assim, é difícil a gente falar assim, não, é isso e pronto. São vários, né, fatores, mas citando mais uma vez o Huckmacher, assim, porque ele faz uma trajetória histórica, assim, ele vai falar algo muito interessante pra gente, que numa época, pensando no Ocidente, né, especificamente, pré-iluminismo, por exemplo, a arte, ela tava presente no dia a dia das pessoas, a arte, ela tava no cotidiano, a arte não tinha um status de algo, nossa, elevado, algo inacessível, era algo comum, os artistas eram as pessoas comuns da sociedade, e isso foi começando então a mudar a partir do momento que veio o iluminismo, e aí começaram a se criar, por exemplo, as especializações muito rígidas, as separações das coisas, e aí o artista começou a ter um status mais elevado, e aí ao mesmo tempo que isso foi tendo uma dissociação da própria noção até da religião, assim, e aí o artista então começou a ter um status quase que de um semideus, assim, a partir do momento que Deus foi sendo tirado da sociedade, os próprios seres humanos foram tendo o status de, entre aspas, Deus, e o artista então começou a ser essa pessoa mais elevada, mais inalcançável, mais inacessível, e aí vem, por exemplo, começa a ser criadas as galerias, e aí a arte sai então da vida cotidiana e começa a ir para espaços privados, onde só uma elite social e cultural consegue ter acesso. Então, assim, tem todo um desdobramento histórico pra gente chegar até onde a gente chegou, né? Pra gente chegar até onde a gente tá, que é uma sociedade que, assim, falando de forma bem geral e generalista, não tem tanto apreço por arte, e a gente acaba ainda trazendo um pouco dessa visão de uma arte, da arte como sendo algo muito distante da nossa realidade, distante da nossa vida. Só que a gente esquece, por exemplo, e aí eu vou puxar a sardinha pra minha brasa, que a gente tem arte urbana, por exemplo, que também é arte, que é uma coisa que você tá andando na rua, você se depara com um mural, você se depara com um lambe, né, que é um cartaz produzido manualmente. Uma pichação de um vândalo. Uma pichação, que a gente depois entra na discussão se isso é arte ou não, mas uma pichação. Mas enfim, você se depara com arte na sua vida cotidiana o tempo todo, e a gente não reflete sobre isso. A gente não reflete, por exemplo, sobre a própria arte urbana, né? Qual que é a relação que a fé cristã tem com a arte urbana, e pra mim tem muita relação, depois a gente pode entrar nisso, mas eu acho que é isso, assim. Então tem toda uma... eu vejo que tem toda uma questão cultural e histórica envolvida nisso, que ao longo do tempo, desde, sei lá, centenas de anos atrás, foi já distanciando a arte da vida cotidiana, mas em princípio não era. Em princípio a arte estava presente na vida cotidiana, e talvez cabe a nós, assim, principalmente um esforço talvez coletivo entre artistas, entre produtores de conteúdo como você, de mostrar a importância da gente resgatar isso de volta, né? De produzir uma arte que seja acessível para as pessoas e gerar nas pessoas o interesse artístico, ter todo um trabalho de quase que de educar as pessoas a entenderem, não só entenderem a arte, mas desejarem conhecer, desejarem saber mais, desejarem apreciar a arte no seu dia a dia e na sua vida cotidiana. Então acho que seria por aí, assim. Pegando o gancho que o Kaique acabou de comentar, eu acho que uma coisa, assim, que eu apontaria, assim, primariamente, eu acho que a fragmentação que nós temos feito, sabe? Com esses campos. Nós fragmentamos muito, nós fragmentamos nossa narrativa. A gente começa a se alimentar da queda e a gente esquece, por exemplo, da redenção. Ou então a gente acha que só a redenção que é válida e a gente esquece que ela tá aqui porque nós tivemos uma grande queda. Então a gente começa a fragmentar a nossa grande narrativa e a gente vai fragmentando todas as outras coisas que estão debaixo dela. E nós fizemos isso nesse processo artístico também, né? Nós começamos, como o Bibo falou no início, começamos a dar valor demais para as palavras. E realmente tem o seu valor, mas elas não caminham sozinhas. Quando eu falo, por exemplo, para vocês, gente, vocês têm que imaginar como é que tava o bolo da minha mãe. Eu estou falando, mas vocês vão me acompanhar pensando em um bolo. Existe uma imagem aí na palavra. E aí nós fragmentamos, nós falamos, não, isso aqui é só texto, ponto. E nós começamos a fragmentar isso. E para nós cristãos, quando nós vamos para a palavra e quando nós vamos lidar com a nossa vocação, muitas vezes nós fazemos isso também. É uma coisa interessante que o Makoto fala, eu guardei até a página, porque eu gostei muito disso. Na página 38, ele traz um equilíbrio, ele fala assim, a Bíblia começa com a criação e termina com a nova criação. A Bíblia é um livro criativo e, claro, nós não devemos interpretá-la criativamente, né? Era muito especializado, como o Kaique falou. Por exemplo, se a gente pegar a formação do Makoto, o Makoto, ele é formado em comportamento animal, ele formou em escrita criativa e ele formou em arte. Morou no Japão, na Suécia, ele tem uma ampla experiência artística em diversos lugares, excelente artista, mas ele não tem uma formação rígida só nas artes. Então, assim, essa característica de criar, ela não é só para as artistas. E esse é um dos motivos que nós
não devemos fragmentar as coisas e nem fragmentar os campos. Ela é feita para todos nós, porque Deus criou, porque Deus é artista e Ele colocou isso em nós. E aí, por que nós fragmentamos tanto, né? A questão aqui que o Makoto até traz a partir da página 36, essa ideia de que Deus cria a partir do amor, não da necessidade. E é inegável que depois da Revolução Industrial, do Iluminismo, essa ideia a vida, ela se torna aquilo que você produz, por assim dizer. Acho que no Ocidente a gente vive um pouco isso, essa ideia de que você é o que você produz, você é o que você faz, então é a pergunta pela utilidade. Então a gente tem pouco tempo para o estético, o belo, o filosófico. E eu confesso pra vocês, assim, eu sou um cara muito fruto dessa mentalidade, sabe? O que funciona. E isso é muito complicado porque você acaba objetificando as coisas, as pessoas, e tudo vira um meio para, né? E eu acho que o legal da arte, ele pensar em Deus criando, cantando. Até lembrei do Lewis, né? O Lewis, ele faz Nárnia sendo criada a partir do canto do leão, né? Essa imagem, eu lembro que quando eu li isso, eu acho que é no primeiro livro, né? O Sobrinho do Mago. Eu penso que é no Sobrinho do Mago que a gente tem ali o canto do leão e tal. E aquilo é maravilhoso. Enquanto o Aslan vai cantando, vai surgindo as coisas. O próprio relato da criação é um relato poético, né? E inclusive a gente fica discutindo hoje com a nossa mentalidade, sabe, positivista, com essa nossa influência iluminista e inclusive até utilitarista. Não, porque o texto diz isso. A gente perdeu a beleza do relato da criação, porque a gente tá discutindo se é 6 dias literal, se é 6 eras, se é 6 e aquilo, se a terra é plana e se não sei o que. E a gente perde a beleza e a intenção do próprio Deus ao nos dar esse relato da criação, né? Eu acho que essa parada aí, a positivista, sabe, iluminista, essa ideia do penso logo existo, sabe? Que vai, sabe, subtraindo as emoções e eu vou sendo puro pensamento e vou tirando as emoções, cara, aí vira tudo utilidade mesmo. Enfim, falei pra caramba e não falei nada, né? Não, Bibo, é um bom ponto, é um excelente ponto. Inclusive, é um exemplo que o Makoto traz. Olha. Daquela passagem de João, que eu achei muito interessante ele mostrar a beleza daquela passagem, né? É uma perspectiva. Aquela passagem de João que Maria começa a banhar os pés de Jesus. Ele fala que esse é um momento de ver beleza no cotidiano e os discípulos falaram, não, mas ela tá desperdiçando. Perfeito. Podia vender e comprar outras coisas, né? E dar esse caráter utilitarista pro perfume, ter que vender e aí coloca lá o dinheiro para algum tipo de serviço, a serviço de alguma outra coisa. E aí ele fala que aquele momento ali que Maria tá fazendo isso e que Jesus fala, não, por favor, deixe que ela continue. E Jesus aproveita desse momento assim para falar outras coisas, claro, tem muitos propósitos ali, mas a gente não lembra que é um ato de beleza e me perdoem de fazer um anacronismo aqui. Claro, manda bala. Mas eu chamaria de uma performance de devoção mesmo, sabe? Uma performance de beleza, de embelezamento versus esse utilitarismo que nós temos o tempo inteiro, que perfume tem que ser pra vender e ter dinheiro ou então só pra estar no pescoço, né? Assim, pra te dar um cheiro ali e pronto. E isso que ela tem com Jesus e com a beleza de estar com ele aos pés dele. Então, assim, corta o nosso utilitarismo, né? A palavra tá cheia disso, assim, de criação, de beleza, de arte. A forma como Jesus vai descrevendo as parábolas, assim, você consegue passar as cenas na cabeça. E ao mesmo tempo também, a gente tem outras passagens, se você me permite continuar, a gente tem outras passagens na palavra, por exemplo, Êxodos, vocês vão encontrar no livro também uma boa, excelente discussão do Makoto sobre Êxodos, que é o texto mais utilizado para justificar arte, por exemplo, né? Justificar sem, digamos assim, sem necessidade, porque não precisa de justificativa, né, Kaique? Mas é o texto que mais nos ampara para falar e para pensar arte, que é aquele texto de Êxodo 31, sobre os 2 artistas, né? Que o Senhor fala para Moisés, coloca aí o nome deles. E a gente sabe que tem importância quando se cita os nomes. Muito bom. E ele vai lá e coloca e descreve o chamado que Bezalel e Aholiabe teve e tem uma descrição. Bibo, isso me deixa assim encantada nessa descrição que ele vai fazendo, né? E Deus deu para eles
sabedoria, conhecimento, capacidade. Então não é só, eu vou ser artista e tô indo do nada e tô fazendo o que eu quero, o que deu na cabeça. Não. Eles foram capacitados. E aí, se a gente for lendo o texto, e assim, depois eu peço encarecidamente pra vocês, quem não já teve contato ainda com esse texto, é lindo de ver a descrição que o nosso Deus faz de quem é esse artista. E o Kaique pode me auxiliar, inclusive, desses artistas que não são só pessoas que pensam a tinta. Pronto. É só pinta ou só desenha. Não, eles mediam, eles eram engenheiros, eles criavam, solucionavam coisas, lidavam com ouro, uma diversidade de materiais, uma combinação enorme de todas essas linguagens que eles tinham na época. Então, assim, eles eram criadores antes de serem só artistas. E eu sei que artistas aqui já é muito, gente. Mas, assim, da gente não começar a colocar artista só como uma categoria de alguém que pinta, alguém que dança, alguém que faz só isso. Não, a palavra tá falando de muito mais para além disso. Alguém que tem conhecimento, sabedoria e capacidade para desenvolver todas essas linguagens e trazer beleza ao mundo. Isso que eu acho interessante. Isso que a Darly falou algo tão... pra gente ter dimensão, assim, do quão isso é importante, porque esse texto bíblico que ela mencionou, o texto diz que o Espírito de Deus deu essa capacidade para esses irmãos produzirem as suas obras. E quando a gente vê a distinção da ação do Espírito, por exemplo, entre Antigo e Novo Testamento, que no Novo Testamento, pós-Pentecostes, o cano do Espírito foi aberto e os cristãos todos, né, têm o Espírito em si e tudo mais. Só que no Antigo Testamento, o Espírito ele ia em pessoas específicas para capacitar pessoas específicas para coisas específicas. Então eram os profetas, os reis, os juízes. E o mesmo texto diz então que esses dois irmãos, eles foram capacitados por esse mesmo Espírito, que era o Espírito que ia para os juízes, para os reis, para os profetas, para capacitá-los. Então, assim, isso mostra pra gente, minimamente, que o fazer artístico pra Deus é uma coisa importante ao ponto dele enviar o seu Espírito sobre a vida de uns irmãos, para que esses irmãos tenham, então, essa capacitação pelo próprio Espírito para produzir arte. Então isso já é um indício pra gente, assim, do tanto que isso é importante pra Deus. E uma coisa interessante, pegando o gancho também da onde chegou nessa parte, que é a questão do utilitarismo, assim, da arte, o Makoto fala algo, assim, que quando eu li, eu falei, cara, é isso, assim, que ele sintetizou, só essa frase já vale o livro, assim, que ele fala que quando a gente quando paramos de criar, nós nos tornamos escravos da cultura de mercado como meros consumidores. E a hora que eu li isso, eu falei, cara, que demais, assim, que sacada, assim, porque é isso, né, a gente tá envolvido numa cultura de tanta coisa frenética, tanta velocidade, tudo ao mesmo tempo, tudo intenso, tudo simultâneo, tudo online, tudo tela, tudo, consumo, isso e aquilo, que a gente acaba sendo sufocado por essa cultura, nos fazendo, principalmente nós artistas, ou nós que temos alguma vocação artística, ou alguma, sei lá, que produz algum tipo de arte, mas intencionalmente, a gente acaba sendo sufocado por essa cultura e a gente acaba não produzindo arte, ou então achando que a arte, então, ela não é útil, ela só serve se ela estiver sendo usada para uma finalidade tal, por exemplo. E aí, como a Darly bem lembrou, tem uma outra obra bem interessante, que é A Arte Não Precisa de Justificativa, onde o Huckmacher, né, citando ele aqui mais uma vez, ele vai defender justamente isso. E aí muita gente usa essa frase erroneamente, não lê o livro e sai citando ela por aí, como se qualquer coisa fosse arte. A arte não precisa de justificativa, o que eu fizer é arte e pronto. E na verdade não é isso que o Huckmacher tá querendo dizer com a sua obra, assim. Ele tá querendo, pelo contrário, dizer que a gente não precisa de uma, entre aspas, finalidade para produzir arte, porque tem um pensamento dentro da igreja, por exemplo, e é isso que ele tava combatendo, mas isso até hoje tá presente nas nossas igrejas, que a arte ela só é desejável se ela for uma arte evangelística. Ela só é desejável se ela estiver sendo usada com a finalidade de evangelizar, por exemplo. E ele vai dizer que não é isso. A arte não precisa de uma justificativa para ser feita. A arte ela tem que ser feita porque a gente precisa de arte. A arte ela tem que ser feita pelo simples fato de ser arte. A arte ela se auto-justifica nesse sentido. A gente não precisa de uma justificativa externa, sei lá, evangelismo ou uma manifestação política ou um viés econômico para produzir arte. A gente tem que produzir arte porque a arte por si só ela
tem validade. E isso, então, nos livra, quando a gente entende isso nos livra, então, dessa perspectiva utilitarista de achar que a arte só se vale, ela só faz sentido eu gastar ali horas e horas e horas produzindo algo, se esse algo for servir para alguma finalidade, seja evangelística, seja política, seja econômica, quando na verdade a finalidade da arte é ser arte, né? É ter essa expressão artística por si só. Muito bom. E pra quem, assim, né, infelizmente, às vezes a gente escuta algumas coisas ou vê que as pessoas têm alguns pensamentos meio estranhos ao cristianismo, né? E dizem que a religião em si, ou até o próprio cristianismo, não valoriza a produção artística, não valoriza o artista. Se nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo isso errado, porque o Êxodo 31 não nos manda fazer isso, né? Desvalorizar essa figura do artista, como a gente viu esses dois exemplos, do Bezalel e do Aholiabe, são excelentes artistas e, como eu já falei, não são artistas como muitas pessoas costumam dizer, nossa, é artista só porque pinta e acaba aí, né? Não, é mais do que isso, são homens hábeis, sábios para fazer o que eles estão fazendo, eles conectam coisas, conectam materiais, eles reorganizam, eles apresentam beleza. São pessoas que trabalham e trabalham muito sério para beleza, né? Para oferecer beleza, essa beleza que Deus já tinha apresentado para eles. E a arte também. Um Deus que escolheu a arte para nos mostrar e para se revelar também, né? Dentre tantas revelações, ele desenhou o mundo, ele desenhou tudo isso e se revelou para nós. Ele leva em consideração o que é arte. Ele coloca valor nesse trabalho que é dele e ainda estende a nós. Então, existe muito valor nisso. Então, se nós não estamos valorizando, quem está errando somos nós. E não necessariamente o cristianismo. Sim. Eu achei muito legal quando o Makoto fala que ele descobriu, assim, essa liturgia da arte. Quando ele vai fazer um quadro, todo o processo, enquanto tá secando a tinta, ele tá escrevendo. Então, como meio que o estúdio dele virou também o seu lugar de culto. Eu achei isso muito bacana. E isso a gente pode fazer com qualquer trabalho, né? Essa ideia de que o meu trabalho, ele produz alguma coisa e pode ser pra glória de Deus, independente de qual seja esse trabalho. É trazer essa ideia da arte pra arte da vida. Olha aí, por que não dar essa filosofada? E aí, nesse livro que a gente está usando aqui como base para nossa conversa, do Makoto Fujimura, Arte mais Fé, uma teologia do criar. Afinal, Kaique, o que o Makoto quer nos instigar a pensar isso? Uma teologia do criar. Para que serve isso? Brincadeira, foi só para fazer uma piada em relação ao que a gente tava conversando até agora. Para que serve esse negócio aí? Eu quero saber para que serve. Mas falando... Qual a utilidade disso? Qual a utilidade dessa teologia do criar? Mas, Kaique, queria pensar um pouquinho junto contigo sobre isso. Essa teologia do criar, o que isso quer dizer? Então, esse é um trabalho, assim, um trabalho teológico, né, que o Makoto vem desenvolvendo. Ele não começa nesse livro, inclusive, ele começa a tratar sobre isso num livro anterior, que ainda não foi traduzido aqui pra gente ainda, que é o Culture Care, que é tipo cuidado cultural, onde ele começa a desdobrar essa ideia e que nesse livro ele pega essa ideia e trata especificamente sobre isso na arte, né, no trabalho artístico. E basicamente, assim, o núcleo dessa teologia do criar dele são duas coisas, né? A primeira a gente já falou aqui, inclusive anteriormente, que é essa ideia da criação como algo que está em Deus e que a gente, como portadores da imagem de Deus, então nós também somos seres que criam coisas, né? Nós respondemos à imagem de Deus criando, né? Nós temos essa incumbência. E uma outra questão que pra mim é central dentro dessa teologia então dele, né? Uma vez que a gente entende que nós temos que criar, que nós temos que imitar o trabalho criativo de Deus, que é um Deus que se apresenta como criador, essa criação, ela não é algo apenas pra, por exemplo, consertar o que tá errado. E aí o Makoto, ele brinca com isso e fala que ele chama isso de teologia do encanamento, assim, né? Que é uma teologia que só pega o que tá errado, como se fosse um encanamento que tá vazando, vai lá e conserta, assim. Ele fala, não, nosso trabalho não é apenas consertar coisas. Não que a gente não possa consertar, né? Mas é mais do que isso. O trabalho criativo, artístico, essa teologia do criar, ela diz respeito a gente apontar para uma nova criação, que é aquilo que o próprio Cristo faz com nós quando ele nesse trabalho de regeneração, nosso coração tem, que quando nós somos alcançados por Cristo, por exemplo, ele não apenas tira o pecado da nossa vida, por exemplo, claro, né? Isso ainda não aconteceu plenamente, a gente entende isso, mas não é uma ideia só de tirar o que tá de
cidade ruim pra consertar e voltar ao que era, entre aspas, no estágio pré-problemas. Mas é transformar a gente em uma nova criação. É isso que é a promessa bíblica pra gente, que nós teremos, por exemplo, corpos glorificados na eternidade. Ou seja, não é voltar ao estágio inicial, mas é ir pra um estágio posterior, melhor, melhorado, mais bem desenvolvido, se a gente pode dizer dessa forma. Então ele vai falar pra gente que o nosso trabalho artístico precisa fazer isso, precisa apontar pra essa nova criação, não apenas consertar o que tá de errado. E aí uma forma da gente entender isso de uma forma muito prática, e aí eu vou voltar em algo que eu falei lá no começo, sobre a arte urbana, por exemplo. Eu acho que a arte urbana é uma forma de fazer isso que ele tá sugerindo, de apontar pra essa nova criação, porque quando a gente pensa na arte urbana, e pensa, sei lá, imagina um muro da sua cidade, que ele é todo feio, todo poluído, cheio de coisa ruim e tudo mais. A arte urbana não é simplesmente pegar uma tinta branca e, entre aspas, consertar o muro, deixando ele todo branco pra ele voltar ao estado de um muro novo, por exemplo, um muro original, antes de ser todo deteriorado. Mas a arte urbana, ela cria algo novo naquele muro. Ele pega aquele muro e coloca ele com um valor maior do que o seu próprio valor original de ser um muro simplesmente branquinho, bonitinho. Não. Ali um artista expressa a sua arte, coloca ali valores estéticos pra contribuir com a própria cidade. Então, ele não apenas recupera, ele não apenas conserta algo que tá, entre aspas, estragado, mas ele aponta pra algo novo, ele cria algo superior àquilo que era anteriormente. E quando a gente faz isso, então a gente tá apontando pra essa nova redenção, não, pra essa nova criação que virá com a redenção em Cristo, né? Com a obra redentora de Cristo, que já começou, né? Essa tensão do já, mas ainda não, já começou, mas ainda não foi concluída, não foi consumada. Mas quando a gente cria, quando a gente produz arte, a gente então, pelo menos nós cristãos, a gente aponta pra essa nova realidade, que a própria palavra nos mostra que o mundo, essa nova criação, vai ser uma própria cidade, e uma cidade bela, uma cidade cheia de ouro, cheia de pedras preciosas, uma cidade esteticamente bela. Então, quando a gente começa a trabalhar e produzir, a gente já tá apontando pra essa nova realidade, apontando mostrando pras pessoas que há algo maior e além do que somente aquilo que a gente tem no aqui e no agora. E a arte, então, tem essa capacidade, né, de nos permitir vislumbrar, ver coisas, experimentar coisas que de outra forma a gente não poderia, e, mais uma vez, apontando pra essa nova realidade. Então, acho que a teologia do Makoto, essa teologia do criar, ela se resume um pouco com essa perspectiva, assim. Esse exemplo que o Kaique deu, vocês vão encontrar um exemplo no livro, tem um exemplo no livro que o Makoto traz, que é o kintsugi. O kintsugi é a arte de consertar utensílios de chá por meio da remontagem da peça. Então, vem da cultura japonesa, como o Makoto, né, é descendente de japonês, então ele tem essa relação toda com a cultura japonesa. E é um processo interessantíssimo, assim, né, e bem litúrgico mesmo, assim, dá pra gente fazer tem vários pontos que dá pra gente fazer relação com a redenção, etc. Mas Mas é uma emenda de ouro, né? Sim, é uma emenda de ouro. É um processo de quando alguém quebra uma xícara ou algum bule muito valioso, né, destinado a chá, a momentos de hospitalidade, e aí eles colocam ouro no lugar da cola, e aí a xícara, ela ganha um outro valor. Ele diz que ela passa de utilidade para contemplação. Um tempo que ela serviu, né, e aí tem todo... Você já coloca a xícara em outro patamar. Você já coloca ela para contemplação. E aí ele vai falar sobre isso. E aí teve uma história no Japão, em um momento de partilha de chá. No momento dessa partilha, o servo que estava servindo o chá deixou a xícara cair. E aí o dono da casa levantou, nervoso. E aí quem estava auxiliando a servir o chá interferiu e disse que... E cantou uma música, na verdade, né? E disse que perdoasse o servo. É mais ou menos assim a história. E aí a gente faz essa relação com a redenção. E aí nesse momento ele pega esses cacos que estão no chão e ele faz esse remendo com o ouro, e a xícara fica maravilhosa, né? Ganha outro status, e o dono fica impressionado como que ele fez isso com aquela xícara que quebrou, e ele perdoa o servo. Então dá pra gente lembrar aí dessa relação de Cristo, né? Intervindo e falando, não, eu irei no lugar do servo e eu vou recompor, né? Eu vou recriá-lo e vou mexer nisso. Então não é só esse concerto, como o Kaique falou, né? É uma nova criação, é uma nova arte sendo produzida. E foi o que Cristo, por meio da redenção, fez conosco. É bem interessante essa história. Muito bom. Kintsugi, o nome. Isso. Tem um capítulo todinho no livro sobre isso, gente. É muito legal.
Gente, muito legal, muito legal. Esse livro realmente puxa várias reflexões, tá? São 10 capítulos: a arte sagrada do criar, a natureza divina da criatividade, beleza, misericórdia e nova criação, Kintsugi, a nova novidade, cuidar e amar, a obra do criar, enxergando o futuro com os olhos do coração, imaginação e fé. Poxa, eu tô muito curioso pra chegar nesse capítulo. A jornada rumo ao novo pelas lágrimas de Cristo. Ó, ele até fala sobre isso nos primeiros capítulos que eu li, né? Que ele deve aprofundar mais. As lágrimas de Cristo no rio cultural, a cultura de Lázaro. E depois tem o índice remissivo. Mas, galera, queria agora uma palavra final de vocês aí, pensando no nosso público, quem está conhecendo esse tema pela primeira vez. Temos artistas que com certeza virão o tema desse podcast, estão aqui agora ouvindo esse episódio. Então, por gentileza, uma palavra final aos nossos ouvintes. Fique à vontade, minha irmã, somos todos ouvidos. Eu queria lembrar, em especial, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei, assim, do livro, que foi o processo do Makoto. Ele expor esse processo, e não um processo individualista dentro de um ateliê fechado ou no seu próprio canto, em sua casa, mas um ateliê que, mais um momento, né, vive no seu ateliê ali, que preza também por momentos de oração, por momentos de devoção, momento que ele, né, conversa literalmente com o Senhor, com a Bíblia ali, também pra fora. Ele pensa muito a arte pra fora, na sua comunidade, no museu, na galeria que ele envia. Tem outras pessoas envolvidas nesse processo. E eu queria encorajar mesmo os artistas, em especial os artistas cristãos, a produzirem, a pensar a arte para além do seu ateliê, para além da sua casa, pensar a arte junto com a sua comunidade, na sua igreja, para produzir onde vocês estiverem e não esperarem um momento perfeccionista, mas seguirem em disciplina mesmo, né? Tem uma das coisas que o Makoto fala que eu achei interessantíssimo. Ele fala: a arte não vem fácil. E realmente não vem, a gente não cria, assim, a melhor produção em 15 minutos. A gente faz e faz de novo e joga o rascunho fora e recomeça. E eu queria lembrar muito dessa disciplina de continuar. Eu não tô dizendo dessa disciplina severa que muitos se colocam, mas dessa disciplina de resistir, fazer de novo e fazer de novo e ir caminhando em uma longa caminhada, em uma longa produção, porque a gente não tá só para produzir isso e nem isolados em um contexto para produzir. E que isso é importante, que beleza faz parte. E outra coisa é utilizar muito a imaginação. E não só a imaginação como muitos propõem, que é muito voltada para a imagem, cria imagens em sua cabeça. Mas pensar em imaginação também, e aí eu indico muito o Van Hooser para ver o que o Van Hooser fala sobre imaginação, mas pensar imaginação como conexão. Eu preciso lembrar que hoje eu não estou começando do zero, eu conecto com o que eu já fiz ontem, hoje eu faço mais porque eu sei onde eu vou chegar. Tem coisas pela frente, eu preciso caminhar e olhar pra frente também, e é isso que a narrativa cristã tá nos convidando a fazer. Olhe o todo, imagine o todo, não fragmente, não olhe somente o hoje, a dificuldade que você enfrentou no seu ateliê, a técnica que não deu certo, o não que você recebeu da galeria, o não que você recebeu muitas vezes até no seu meio cristão, mas que você continue e imagine, porque teve um Deus que criou toda essa beleza e tá propondo pra você, e ele é a figura mais importante de todo esse processo. Acho que isso que pra mim ficou assim mais forte do Makoto em relação ao processo. É um processo litúrgico. Bom. Implica repetição, resistência e amor. Olha aí. E aí, Kaique? Bom, eu quero dar prosseguimento ao que a Darly falou, então, nas minhas palavras finais, que ela citou o Van Hooser, e o Van Hooser vai definir imaginação, e eu acho isso fantástico, como a nossa capacidade, a capacidade que nós temos de enxergar sentido e coerência na realidade. Então a imaginação é uma capacidade que Deus nos dá para que a gente olhe para a realidade e veja sentido e veja coerência nela. E então, uma vez que a imaginação é isso, o que nós precisamos fazer enquanto cristãos, principalmente enquanto artistas? Nutrir essa imaginação, e a principal forma disso é biblicamente nutrir isso em Deus. A gente já falou aqui, por exemplo, do Espírito capacitando os artistas, e isso vale para nós hoje. Eu não acho que não é uma coisa que ficou no Antigo Testamento, mas então nós precisamos buscar em Deus, na sua própria palavra, na sua revelação, buscar as metáforas bíblicas, buscar os recursos bíblicos para que a nossa imaginação possa ser nutrida, e nós, enquanto artistas, enquanto cristãos artistas, possamos olhar para a realidade e, pensando nessa teologia do criar, que tá olhando para uma nova criação, e não ver só o mal do mundo, não ver só o caos que é o mundo, não ver só a destruição, o problema, a dor, o sofrimento que há no mundo, que isso, claro, é uma parte da nossa realidade, mas ter condição de ver sentido para além disso, ter condição de olhar para a realidade e a esperança cristã, a esperança realista cristã
em Cristo fazer sentido pra nós. E com isso, nós, enquanto artistas, então, a gente poder transmitir isso pras pessoas através da nossa própria arte. E aqui eu não tô falando de fazer uma arte com versículo bíblico, eu não tô falando de representar a cena bíblica. Inclusive, uma coisa muito interessante que a gente não citou aqui, o Makoto, a arte dele é uma arte abstrata. Ele é um artista que pinta obras abstratas. E aí tem muita gente... É verdade. Pode colocar aplausos aí, por favor. que critica, né? Porque o cristão não pode fazer arte abstrata. E o Makoto faz, e ele faz, e na sua obra abstrata, quando as pessoas têm contato com ela, ou pelo menos a sua intenção, é justamente mostrar, as pessoas sentirem, ter uma experiência estética que aponta pra uma coisa nova, que aponta pra algo que as pessoas talvez não sabem o que é, mas desejam aquilo. E a resposta pra isso é o próprio evangelho. Então a gente tem essa capacidade, não apenas figurativamente representando ceninhas bíblicas, uma coisa bem, nada contra quem faz isso, mas a gente tem possibilidade, recursos pra ir além disso, e a gente vai além disso então quando a gente usa a nossa imaginação dessa forma, enxergando sentido e coerência na realidade, e enxergando sentido e coerência a partir de uma perspectiva redentiva, a partir de uma perspectiva da nova criação, que é algo que nós cristãos temos consciência e cremos e sabemos da realidade disso. Então nossa arte pode expressar isso para as pessoas. Então, artistas que nos ouvem, produzam arte, não tenham preocupação com a sua arte, uma perspectiva utilitarista com a sua arte, se ela vai ser útil ou não vai ser útil, mas produza arte, até porque produzindo arte, você não vai estar desprezando a imagem de Deus que está em você, que é a imagem de um Deus criador e que te deu essa capacidade também de criar. Então, crie, produza arte, faça isso para que as pessoas enxerguem a realidade dessa nova criação que a gente tá falando aqui o tempo todo. Muito bom. Galera, a gente só arranhou a superfície aí do livro de Makoto Fujimura, Arte mais Fé, uma teologia do criar. Inclusive tem prefácio do nosso queridinho aqui do Bibotalk, do N.T. Wright. Então assim, gente, o prefácio já é muito legal, tá bom? Gente, Arte e Fé, uma teologia do criar, lançamento da Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste podcast, tá bom? Entra aqui em bibotalk.com, BTcast 444 e você tem o link para adquirir essa obra. Se não quiser adquirir online, tem nas livrarias também. A distribuição da Thomas Nelson é maravilhosa. E você já viu, tem algo para se pensar e tem outros temas que nós não abordamos aqui, mas eu acho que a gente fez uma boa introdução e demos aquele gostinho para você experimentar essa obra. Kaique, muito obrigado, cara, pela tua presença aqui neste BTcast. Eu que agradeço, é um privilégio poder contribuir e, claro, agradecer a você pelo convite, pelo tema, né, que está sendo abordado. Como você mesmo falou, acho que ao longo do programa, é um tema que pouquíssimo se aborda no meio cristão. E também parabenizar a Thomas Nelson pelo trabalho de tradução e publicação dessa obra, né? Nós, cristãos, artistas, ansiamos por esse tipo de conteúdo, não só do Makoto, mas de vários outros que existem por aí. Então, parabéns a Thomas Nelson, a você pelo programa, e é um privilégio, espero ter contribuído minimamente para a conversa. Muito bom, muito bom. Temos que fazer um sobre Marte, né, Kaique? Brincadeira, piada interna. Darli, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu por somar com a gente. Grata eu, muito grata mesmo. Privilégio estar vendo o Makoto em português, gente. Muito bom mesmo. Que a Thomas já engatilhe aí o próximo. E muito agradecida pelo convite, Bibo. Muito privilégio mesmo conversar com você e com o Kaique. E que essa conversa renda muito mais e que venham outras. Agora, a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito no começo é: vocês produzem a arte que a gente possa achar aí na internet? Ou, e aí? Produzem? Então, por favor, diga pra mim. Vai lá, Darli. O que você produz e como é que a gente acha? Sim, meu Instagram é Darli Nusa e eu produzo pintura e pesquisa também em arte, mas atualmente eu tenho produzido aquarela café, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é pintar aquarela café. Que da hora, mano. Darli Nusa, com Z. Muito bom, muito bom. O link vai estar aqui na descrição desse BTcast. E aí, Kaique, tu tá envolvido com o livro, né, do Ink, em parceria com a Thomas Nelson também. Como é que é o nome? Pense lá fora, não? A Vida do Lado de Fora. A Vida do Lado de Fora. Você tem um dedo artístico seu aí no livro, né? Pelo que eu tô sabendo. Tem, foi uma parte gráfica dele, né? Capa, e o projeto gráfico foi feito por mim, assim, a convite da Thomas. Mas aí, me fala do seu outro lado artístico, esse vândalo que picha as ruas da cidade. Então, eu preciso aqui, vou aproveitar a oportunidade pra confessar meus pecados, porque desde, sei lá, um pouco antes da pandemia, assim, eu fiquei paradaço em termos de produção artística, assim, até
não só por conta da pandemia, mas por momento de vida e tudo mais. Então, inclusive, a leitura do Makoto foi assim, um chacoalhão de Deus, no sentido de, cara, volta a produzir, pelo amor de Deus. E aí essa semana eu já comprei uns materiais novos e vou voltar ativo. Muito bom. Mas pra quem quiser ver, é no Instagram também, @Kaique Fernandes. Os posts mais recentes não tem nada sobre arte, é só sobre outros assuntos. É só Invisible que ultimamente College. eu vi. Invisible College, teologia, marketing. Mas pra quem der uma rodada no feed de 2020 pra trás, vai ver muita coisa lá de arte urbana, coisas com serigrafia, caligrafia, lettering, que são as linguagens que eu uso, assim, na minha produção artística. Muito bom. Olha aí, você não deixou a dor levar você para o caminho da arte, né? A dor lhe levou a produzir mais conteúdo. Olha aí, agora tá na hora de canalizar isso para a arte. Muito bom. Vocês perceberam que a fala final do Kaique foi pra ele, né? Super normal, gente. A gente escreve livro pra gente, tudo. No fundo, a gente tá se comunicando com o nosso eu interior. Muito bom, gente, muito bom. É isso. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.